Então, dessa forma, a gente consegue seguir de forma tranquila. Então, avançando, já que a gente viu um panorama geral, agora a gente vai olhar um panorama mais específico. Então, o que é o processo espinhoso? O processo espinhoso, como já disse anteriormente, é um acidente de superfície óssea que, de certa forma, forma um arco que vai ser apontado para a região medial posterior dessa vértebra. Então, a gente visualiza a vértebra, o que seria a parte anterior posterior dela. Ela formou um arco como se fossem dois braços, né, juntando as mãos aqui na frente. Então, essa imagem que eu vou trazer aqui também é muito boa para isso, né? Porque a gente vê no processo de formação natural, né, lá no processo embriológico, quando essas estruturas se formam, lembra que as estruturas elas sempre se formaram ou céfalo-caudal, ou anteroposterior, ou interno-externo. A gente fez esse comentário na aula 1. Então, quando ela se forma, né, você tem lá um grande tubo. Esse tubo era só o que seria no futuro o corpo vertebral. Tudo bem? Então, esse aqui é o corpo vertebral, ou corpo de uma vértebra X, como a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo? Aí depois a gente tem outras estruturas que eu não vou me atentar muito aqui, porque é um processo mais de estudo anatômico que não é tanto o nosso foco aqui na aula de cinésio, né? Mas aí a gente tem forame, a gente tem as facetas articulares que eu já até comentei, temos outro forame mais uma vez, temos lâminas, e aí a gente tem o processo espinhoso, que é o que eu quero comentar aqui nesse ponto, né? Tá legal? Chegando no processo espinhoso que juntou esses dois braços, essa aqui é a parte da vértebra que corresponde, né? O que a gente tanto quer falar aqui, que é a parte posterior dessa vértebra. Então a gente fala, bom, temos ali um processo espinhoso. Quando você coloca um indivíduo numa posição anatômica, ou até mesmo ele deitado, né, em ventral, ou seja, de barriga para baixo numa maca, e a gente palpa a coluna vertebral, a primeira estrutura fácil de sentir é o processo espinhoso, para qualquer uma das nossas vértebras, exceto a segunda vértebra cervical que a gente já viu, que é o processo odontoide, que deveria estar sendo direcionado para posterior, ele direciona para cima, fazendo como se ele fosse um pino para ser um pivô daquele movimento que a gente já discutiu um pouquinho. Tudo bem? Qualquer outra vértebra, inclusive o próprio osso sacro, que é uma junção de vértebras fundidas, ele tem esse processo espinhoso. Então o processo espinhoso de forma clínica ele é muito importante para a gente conseguir identificar numa métrica, né, os desvios. Se a pessoa tem mais flexão, se ela tem menos flexão, se ela tem padrão de escoliose côncava, convexa, direita, esquerda. Eu preciso ter referência, entendeu? Então a referência é justamente o processo espinhoso. Por isso que é interessante bater tanto na tecla dele. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Tá legal? E aí assim a gente segue. Então nós temos aqui processo espinhoso, depois, né, o desafio para você ir atrás de mais informações. Temos o processo transverso, temos lá os processos articulares ou as facetas articulares, e assim sucessivamente, lâmina, pedínculos, forame vertebral, que dependendo da vértebra existem alguns, e aí a gente segue. Como eu já adiantei um pouco, grupo de vértebras, vértebras cervicais, e aí segue toda a definição do que seriam essas vértebras cervicais, para que elas servem, as principais estruturas dessas vértebras cervicais. Na sequência, aqui vem os comentários que eu já me adiantei, né? A Atlas, Axis, que eu deixo aqui como material complementar para você ter mais acesso. Depois nós temos lá o grupo dessas vértebras, a sequência de cada uma delas, a quantidade de cada uma delas, o que representa as principais, no caso aqui eu não comentei até agora, né, da C4, que representa um ponto muito importante para o padrão desses movimentos de rotação, principalmente na direita e esquerda. A C7 que eu comentei, na verdade a C7T1, que é a transição que vai formar a área de charneira, e assim sucessivamente. Então, ó, só antes de partir para as torácicas, só recapitulando. Então, quando a gente fala, né, um empilhado de vértebras forma segmentos.
esse empilhado termina num segmento X. Então, cervicais são 7, termina em C de cervical, óbvio, C7. Acabou o C7, vem a T1, T de torácica, T1. Essa transição C7-T1 forma uma área específica, que é a área de charneira, que aí eu não continuei agora, aquela hora, para continuar agora que chegou a transição teórica, e eu aproveito para falar um pouco de forma prática. Essa transição, então a gente viu lá a curvatura, né? A lordose cervical, não é hiperlordose, não é doença, disfunção ainda, é curvatura normal. Lordose cervical, aí chegou aqui embaixo cifose torácica. Essa transição de lordose com cifose caiu exatamente em C7-T1, ou seja, em outras palavras, charneira. C7-T1 consegue fazer muita flexão e muita extensão, é um combinado, na mesma proporção. Quando a gente observa só as cervicais ou só as torácicas conseguem fazer bastante flexão, que já é o padrão dela, ela já está em flexão. Porém, ela faz extensão, mas numa proporção menor. Menos extensão, muito mais flexão. As cervicais já é aquilo, né? Pouca flexão, porém muita extensão. É desproporcional estrategicamente, para que num todo você consiga ter uma boa performance física mesmo, né? E aí, aqui, parei nessa transição de C7-T1, essa pequena charneira, a primeira charneira, na verdade. Daqui a pouco vai terminar a torácica, T12, e vai começar a primeira lombar, L1. Ali teremos outra charneira, que é a transição T12-L1. Já vou até aproveitar para discutir, porque depois a gente vai passar por lá, não preciso falar novamente, né? Então nós temos a torácica fazendo boa flexão, ou muita flexão, e pouca ou menos extensão. Quando chegar nas lombares, ela faz bastante extensão e pouca flexão. É inversamente proporcional. Tudo bem? E aí fechamos esse contexto. De vez de a gente ficar olhando para a anatomia, a gente está pensando em movimento, que é o padrão, que é a ideia da nossa discussão toda aqui, que é a cinesiologia. Então, pensando dessa forma, eu já sei o que é o natural. Então, quando você se deparar mais uma vez, fulano recebeu um diagnóstico de lordose lombar. A palavra lordose está querendo dizer que é um problema, mas a palavra lordose não é o problema. Lordose é uma curvatura normal. A hiperlordose, excesso da curvatura, é um problema, que está gerando cisalhamento, aí já discutimos, né? Hérnia de disco, protusão discal, retro ou anterolistese, que é um deslizamento, processos osteofitários, né? Osteófitos são os bicos de papagaios, enfim, problema em cima de problema, disfunção em cima de disfunção. Ou até mesmo a pessoa pode dizer assim, ela tem uma hipolordose, era para ela ter uma curvatura e ela não tem. Então ela tem muito menos do que deveria. Alguns trazem como retificação, é uma palavra boa também, né? Retificação ou hipocurvatura, né? Hipocifose ou hipolordose, no fim dá no mesmo, são só palavras diferentes. Mas como eu comentei várias vezes aqui ao longo dessas pequenas aulas, né, que foi a aula 1 e esse pequeno trecho aqui da aula 2, é bom saber os nomes diferentes para a gente não se deparar assim numa situação meio obscura, né? Nossa, eu não sei do que se trata. Parece que está falando de uma outra coisa, mas é a mesma coisa com sinônimos, né? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Enfim, então chegamos aqui na torácica. As vértebras torácicas, elas possuem um grande processo espinhoso, né? Que aí é fácil da gente conseguir palpar esses processos espinhosos, é muito mais simples. Aqui na imagem, né? Mostrando rapidamente, é o mesmo comportamento de todas as outras vértebras que a gente viu. Então nós temos aqui o processo espinhoso, nós temos aqui os processos transversos, né? Lembra que as palavras elas coincidem, né? Plano transverso, eixo látero-lateral que está num plano tal. As palavras só se repetem. Lembra que a gente precisou daquela base, que partiu da base de posição anatômica, que recebeu depois um nome, e esse nome vai ser utilizado sucessivamente o tempo todo. Então, se a gente não teve a base, a gente vai se perdendo, né?
Processo transverso, o corpo que a gente já falou. Aí nós temos aqui as facetas articulares. Aí agora as facetas articulares, só curiosidade anatômica, tá bom? Ela recebeu o nomezinho ali de faceta articular superior. Se você recebeu um nome de faceta articular superior, já espere, vai existir alguma que vai ser a inferior. A anatomia ela é muito clássica nesse sentido. Recebi o nome de anterior. Não faço a mínima ideia onde estaria o oposto disso. Mas assim, por mais que você não saiba a localização, já espere, vai existir o posterior. Porque senão não teriam nomeado como anterior. Vai ter que ter o oposto, entendeu? É como a gente falou dos músculos também, né? Tem o músculo efetuador, agonista. Traduzir agonista para uma palavra melhor, protagonista. Vai ter um que está fazendo o contrário, que está atrapalhando, que é a anta, né? Fazendo piada. Antagonista, para de me atrapalhar. Está fazendo o oposto, ou ele está trabalhando num sinergismo, força de ações contrárias, né, para deixar ali de forma equilibrada, achar aquele centro de gravidade. Você vê como é bonito pensar que tudo foi friamente calculado, né? Interessante. Desde a formação da estrutura até os padrões de movimento. E aí para isso a gente vai explorando, né? Colocando camada em cima de camada até conseguir de forma efetiva, né, responder às perguntas se tem boa funcionalidade ou não. E aí aqui essa outra imagem, vou colocar ela como um todo, só por curiosidade para você ver também, mas essa outra imagem aqui, ela mostra em vista lateral as outras estruturas, né? Como eu comentei, nosso foco não é ficar olhando as estruturas anatômicas, todos os acidentes de superfície, porque a gente está tentando olhar mais o movimento global mesmo, né, dentro da cinesiologia. Então, avançamos aqui. E aí nós temos lá, como eu já mencionei, o número total de vértebras torácicas são 12. Elas são nomeadas como T de torácica e depois numeradas T1 e aí sucessivamente. T2, T3, T4, enfim, até 12. Tudo bem? São 12 vértebras torácicas. É muito clássico provas, volto a dizer, provas principalmente de concurso, provas de aprimoramento, provas para entrada mesmo, né, em universidades federais, por exemplo. Quantas vértebras o corpo humano possui? Aí você vai falar assim, então, fiz uma conta rápida, 33. Existem variações anatômicas, onde a pessoa pode ter lá uma 8ª vértebra cervical. E aí, é possível? São sempre 7 vértebras? São umas perguntas assim bem bizarras. Caramba, uma vez lendo lá, assistindo um documentário no Discovery e tal, eu ouvi dizer que uma girafa, apesar de ter aquele super pescoço, ela tem 7 vértebras cervicais, igual eu. Tem um pescoço desse tamanhico. Aí surge uma pergunta na prova dizendo que é possível ter uma variação anatômica de uma 8ª vértebra. Procede? A resposta está certa ou está errada? Putz, vamos pensar. Se um animal como a girafa não desenvolveu uma 8ª, e aí? A resposta é muito mais pro não do que pro sim. Mas você vai ter que escrever a justificativa. Não, justifique. Por conta disso. Sua justificativa tem que ser anatômica, fisiológica, cinesiológica, entendeu? Você não vai ter como desgarrar desse contexto aqui, não. Lógico que existem reais variações anatômicas, mas assim, isso que eu estou dizendo é muito a grosso modo. E essas variações anatômicas, elas ficaram lá para baixo, na formação embriológica. É quase que impossível, chama-se de aberração anatômica, né? Então a palavra aberração parece ser forte assim, mas é esse nome que se recebe. Então você tem uma super variação anatômica, ou até mesmo uma palavra que também é um impacto, uma anomalia anatômica. A pessoa tem 8 vértebras cervicais, ela tem 13 vértebras torácicas, mas é uma aberração mesmo, né? Não é nem um pouco comum. É tipo 1 em 1 milhão, mais ou menos isso, só por curiosidade. E aí o que aparece de mais volumoso nessas variações são lá nas últimas vértebras. Então a gente consegue classificar bem 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, e aí depois vem as sacrais e as coxígeas, que aí essas variações são mais comuns de aparecer. A pessoa tem uma vértebra a mais no sacro, lembrando que o sacro é um osso grande fundido, ou ela tem vértebras a mais lá no cóccix, que também é um osso fundido, né? Fusão são vértebras coladas, né? Empilhadas, uma colada sobre a outra. Esse vídeo
é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.